Livro de Lucas. Chegou, glória. Capítulo 5. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do eterno Deus. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores descido deles estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te-ão ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 5, e eu encerro. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feche os olhos. Deus, tu és lindo e maravilhoso. Nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, porque o Senhor é perfeito e agradável. Então, toma mais uma vez o pastoreio em tuas mãos. Fala com o teu povo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode tomar a tua santa. Gabriel, vamos decolar. Glória. Povo escolhido de Deus. É uma mensagem muito conhecida, uma mensagem interessante, porque fala de uma multiplicação, da mesma forma de um milagre. É a palavra de Deus. E é interessante que ao decorrer da semana, sem querer, não estava combinado, eu encontrei o irmão Leonardo. Tanto tempo que eu não havia o irmão Leonardo. E a gente conversando, ele me falou algo muito interessante. E eu disse para ele: Deus confirma a mensagem. Por que, pastor Nilson? Porque a gente estava falando de pesca. E para completar a mensagem, eu falei com meu pai: hoje eu quero comer um peixe. E saímos para comprar um peixe. Eu não vou sem o meu pai, porque ali conhece peixe. Eu falei: Deus, tu está na mensagem. Vai eu e Pedrão lá comprar peixe. Eu quero ver eles enganar a Pedro. Não engana, porque Pedro, ele é um profissional da pesca. Pedro, ele conhece cada peixe. Assim é meu pai. Eu falei: vamos comigo, porque eu vou aprendendo com o Senhor. Porque no dia que o Senhor não estiver mais, eu já sei qual peixe comprar. Então a Bíblia, no capítulo 5 de Lucas, vai dizer que certa vez, quando a multidão
apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nesse primeiro versículo, eu comecei a querer perguntar a Deus porque a multidão ela apertava Jesus, porque a multidão estava atrás de Jesus, porque a multidão estava querendo algo de Jesus. E o próprio versículo vai me responder, Bruno, porque o povo só está atrás de Jesus é por causa de uma palavra. E a Bíblia vai dizer que é uma multidão que apertava Jesus. Sabe o que eu acho interessante aqui, Bruno Leonardo? É que enquanto uma multidão aperta Jesus para ouvir uma palavra, outra multidão foge de Jesus porque não quer ouvir a palavra. Eita! Enquanto uma quer ouvir, a outra não quer ouvir. E é interessante que no versículo 2 a Bíblia vai dizer que Jesus, ele observa 2 barcos. Sabe o que eu acho interessante, diaconisa Jane? Que a todo tempo que Jesus está ensinando a pastora Juliana, ele está observando. Eu vou repetir isso aqui. A todo tempo que ele nos ensina, ele está observando. E quando Jesus está observando o pastor Edivaldo, ele vai observar 2 barcos. Mas só que um desse barco vai chamar a atenção dele. Por quê? Porque os pescadores vão descer e vão começar a limpar a rede, vão começar a ajeitar a rede. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que os pescadores, eles voltam de uma pesca, não conseguem pegar nada, mas mesmo assim, pastora Juliana, eles vão limpar a rede. E sabe o que eu aprendo aqui? É que o hoje não pode, não deve frustrar o teu amanhã. Eita, aleluia! A igreja deixou de dar glória à pastora Juliana. É porque tem muita gente que depende do hoje e hoje não consegue sair com êxito, querem parar, querem desistir. Mas nessa noite eu venho no poder de Deus para te dizer que o hoje não pode interferir no teu amanhã. Eita, Jesus! Estão lavando a rede. E quem lava a rede não significa que parou. Quem lava a rede, lava com diligência, obreira Fabiana. Porque eles sabem, sabe o quê? Que hoje eu não consegui pegar nada, mas amanhã só pertence a Deus. Eita, Jesus, eu vou repetir isso aqui. Hoje a bênção não chegou, mas isso não significa que acabou. Hoje a bênção não está para ouvir, mas amanhã, eita Jesus, só pertence a Deus. Lava-se a rede. Se prepara para quê? Hoje já não dá mais. Mas e amanhã? Será que amanhã eu pego algo, pastor Edivaldo? Eu acho Pedro muito inteligente, por quê? Porque quando ele lava a rede, ele vai me dar um sinal. Que sinal é esse? Que eu estou pronto para qualquer hora. Mas tem gente, pastor Edivaldo, que sai para pescar e não pesca nada. A primeira atitude é pegar a sua rede e jogar no canto. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda não acabou, a promessa pode vir.
para que o povo saciasse tanto. Você desceu, o povo foi atrás. Você parou perto do barco e subiu. O povo ainda queria ouvir a tua palavra. Eita, eu vou falar isso aqui, meu Deus do céu. A palavra dele, eita, ela é viva e eficaz. A palavra dele pode ir aonde o homem não consegue ir. Eu falei, Deus, ainda não estou entendendo. Ele vai dizer assim, lê lá. Eu falei, aonde? Mateus capítulo 13, versículo 47. Eu falei, vou lá. E quando eu cheguei lá, pastor e pastora, eu falei, não pode ser isso. Porque é o começo de algumas parábolas. A parábola do joio. Mas essa que Jesus vai lhe dizer é interessante. Por que, pastor Edivaldo? Porque fala de peixe. Ele vai dizer que o reino do céu é como um pescador que lança a tua rede e pega vários peixes, uns grandes, uns pequenos. E quando eles chegam na praia, eles separam o que é bom e eita, ai Jesus, eita Jesus, o que é bom ele guarda, e o que não presta, ele joga para queimar. Eu falei, Jesus subiu é pesado. Aí ele vai continuar. Sobe no barco. Ele nem pergunta se pode. Ele sobe. Sobe no barco, a Bíblia vai dizer ainda, irmã Ana Carolina, que ele continua ensinando. Porque o propósito dele, pastor Edivaldo, é ensinar a tua palavra. João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana, os seus discípulos vão até a cidade fazer o que? Roubar comida. Enquanto Jesus está lá. Aí acontece um mistério lá no poço de Jacó. E quando os discípulos voltam, o discípulo vai dizer, o Senhor não está com fome? Então, quem te deu de alimento? Aí Jesus vai dizer, fazer a vontade do meu Deus é o meu alimento. Eu vou falar isso aqui, pastor. Fazer a vontade dele, eita glória, é melhor do que comida e bebida. Fazer a vontade dele. Agora, Pedro, afasta da terra. Quando Jesus diz para Pedro afastar da terra, eu aprendo algo com Jesus aqui. E tem gente, pastor, que fala, não aqui, tá? Que está ligado muito à terra, está ligado nas coisas terrenas. Mas Jesus falar com Pedro, Jesus fala assim, ó, se desconecta da terra. Pedro, afasta da terra. Eu vou repetir isso aqui, ó. Deus está dizendo nessa noite, eu não quero até falar contigo, mas você ainda está pegado na terra. É Deus dizendo, olha, é teu chamado na tua vida, mas para isso sai da terra. Sai da terra, Pedro. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que não é a primeira vez que Jesus vê Pedro, o pastor Edivaldo. No capítulo 4 de Lucas, se eu não me engano, versículo 40 ou 47, Jesus
Jesus vai sair de um culto na sinagoga de Diácono Rafael. E quando ele sai do culto, ele vai direcionado a uma casa. Que casa é essa? Repita comigo, Pedro. Que casa é essa? Ele saiu do culto, não foi nem chamado, mas ele foi direcionado. Eita glória! Pastor, eu não estou entendendo. Jesus foi na casa de Pedro, sabe por quê? Porque lá alguém clamou a ele. E quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, ele vai encontrar a sogra de Pedro. Ei, Pedro poderia muito bem dizer assim: Jesus, passa direto, é a minha sogra. Jesus, é a casa errada. Passa direto, é a minha sogra. ei, Quando Jesus chega na casa, ele vai encontrar um cenário. Pastor, que cenário é esse? Uma mulher enferma. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus vai fazer, pastor Edivaldo, é encostar nela. E encostando a enfermidade, eita glória! A enfermidade não consegue ficar. Por quê? Porque aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Enfermidade dentro de casa. Jesus vai ver que a sogra de Pedro está enferma. E Jesus cura ela. E a Bíblia vai dizer que aquela casa enche. Porque disseram que ele estava lá. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor e pastora? Eu prefiro 1000 vezes sair de mão dada com Jesus para ir na minha casa do que sair daqui sem ele. Por que, pastor Wilson? Porque a minha casa precisa que ele esteja lá. Ei, pelo amor de Deus, não saia daqui sem segurar na mão de Jesus. Estava enfermo, mas só que quando ele chega, ele resolve. Mas pastor, eu não estou entendendo. E Pedro? é interessante, sabe por quê, pastor Edivaldo? Porque no meio da sua correria, no meio do seu trabalho, você esquece que Jesus está na sua casa e deixa a sua ansiedade atrapalhar e não deixa você enxergar que ele sempre esteve na tua casa. Porque a sua prioridade é o teu trabalho. Pastor, não é bem assim, 5h30 ou 5h. Você pega às 7h da manhã, você bota um relógio para despertar 5h. Para quê? Para se preparar para ir para o trabalho. Aí quando chega no domingo desse tão bonito, você nem quer se preparar para cultuar. Você coloca qualquer roupa e vem de qualquer jeito. Mas quando é para trabalhar, quer botar até perfume árabe. Nada contra. Nada contra. Porque eu tenho. Nada contra. Pastor, é assim, né? Não é assim, Diácono Roberto. Tem pessoas que dão prioridade às coisas. Toda vez que eu vou me levantar para trabalhar, pastor Edivaldo, eu não levanto 1 hora não, antes negativo. Negativo.
5 horas, vou pegar 6 horas. Mas quando eu levanto, a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar o meu joelho. Pastor, por quê? Porque você só tem emprego por causa dele. Você só conseguiu levantar por causa dele. E nada mais justo que o teu primeiro olhar, que a tua primeira palavra não seja direcionada para ele como agradecimento. Senhor, eu estou aqui, mas muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Estava orando a Ele e pedindo
tema da mensagem. Quando a obediência gera milagre. Vou repetir isso aqui. Quando a obediência, ela gera milagre. Jesus vai subir no barco de Pedro e vai mandar ele afastar. Primeira coisa, a pastora Juliana, ele obedece. Eita. Estava cansado. Jesus disse: afasta, ele afastou. Agora é a chave da minha vitória e da tua vitória. Jesus disse assim: Pedro, agora lança a rede. Ei. Jesus olha para Pedro: Pedro, lança a rede. Aí Pedro vai dizer da seguinte forma: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas nada consegui pegar. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus, pastora Juliana? Eu fui do lado direito, joguei a rede e não tinha nada. Eu fui na frente, joguei a rede e não tinha nada. Eu joguei a esquerda, não tinha nada. Jesus, você não está entendendo. Eu fiz de tudo, mas nada consegui pegar. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus não estava falando com não é a palavra, esqueci. Um amador. Jesus não estava falando com um amador, pastor de bola, nem com um juvenil. Jesus está falando com um profissional da pesca. Um profissional ao qual sabia aonde tinha peixe. Um profissional que sabia aonde os peixes estavam. Sabe o que eu acho interessante, pastor Divaldo? Que tem um guidasteiro a qual eu trabalhei. Ele sabia que o barco ia encostar pela posição dos peixes. Eu falei: tu é Pedro? É, pastor. Se o peixe ficar assim de proa, é porque ele vai contra a correnteza. Aí eu observei, realmente, os barcos só encostam contra a correnteza, e os peixes só ficam perto da plataforma contra a correnteza. Eu falei: tu é Pedro? Tu entende? Pedro sabia onde estava o peixe. Ele conhece pelo vento, ele conhece pelas ondas. Sabe por quê? Meu próprio pai, o nosso pai, quando bate o vento, ele fala: vento sul é chuva. Porque conhece. Pedro é profissional. Ele está dizendo para Jesus: olha só, eu sou profissional, não tem nada, eu pesquei a noite toda e nada consegui pegar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tua inutilidade não pode fazer você desistir. Sabe o que eu aprendo aqui, pastora Juliana? Que o natural precisa de um toque sobrenatural. Eita Jesus! Pedro disse: eu sou profissional. Aí Jesus vai dizer assim: Pedro, você não me conhece. Ele: por quê? Porque no princípio Deus fez o céu e a terra, e Ele faz a separação das águas. Pedro está dizendo para Jesus: eu sou profissional. E Jesus está dizendo para Pedro: eu sou criador. Eu vou falar isso aqui, ficou muito bonito. Pedro dizendo para Jesus: olha, eu entendo do mar. E Jesus dizendo para ele: eu que criei o mar. É Jesus dizendo: a luta pode estar tão grande, mas eu sou o Senhor. Nessa rede, mas Senhor, eu tentei, eu pesquei a noite toda, mas nada consegui pegar. Isso é hoje, vírgula. Mas por causa da tua palavra,
Roberto, quando Noemi, ela sai de uma cidade, pastor, chamada Belém, que significa a terra do... Sabe a sua pastora me conhece? Belém significa a terra do pão. Você sabe o que eu acho interessante, pastor e pastora? Se Noemi está numa cidade que tem um título que é Casa do Pão, por que ela vai embora? Breno Léo, se é a Casa do Pão, por que ela vai embora? É porque tem muitos altares aí na que não está alimentando o teu povo com pão. Mas aqui na Inepa, eita, tem pão segunda-feira, tem pão terça-feira, tem pão quarta-feira, tem pão quinta-feira, tem pão sexta, tem pão sábado, tem pão domingo, só não come quem não quer. Mas por causa da tua palavra, eu lançarei. A Bíblia vai dizer que quando ele lança, ele pega muitos peixes. Que a Bíblia diz assim, que o barco quase chegou a pique. E a Bíblia diz que eles acenam para o outro barco vir ajudar. Agora pega isso aqui. O barco estava quase afundando. O barco estava o quê? Ana Carolina, cheio. Se o barco estava cheio, o milagre acontece. Mas aqui está o mistério. Não adianta o meu barco estar cheio de milagres se eu não reconheço aquele que fez o milagre. Eu vou falar isso aqui. Por que, pastor, você vai falar isso? É porque tem muitas pessoas preocupadas com o milagre. Tem muitas pessoas atrás de milagre, mas não querem reconhecer quem é o dono do milagre. Aí Pedro vai ver que o barco está cheio e o milagre está acontecendo. Aí Pedro vai dizer assim: se afasta de mim. É Pedro dizendo para Jesus: eu te reconheço que tu é dono do milagre. Se afasta de mim que eu sou pecador. Fica de pé que eu vou terminar. Não adianta a minha vida ser próspera se eu não reconheço quem fez a minha vida prosperar. Não adianta eu estar bem sem reconhecer aquele que me levou o bem. Aí Pedro reconhece ele. Afasta de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus vai olhar para ele: Pedro, por causa disso. Como assim, Jesus? Você reconheceu que é o dono do milagre. E você mesmo disse da sua boca que és pecador. Por causa disso, Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, mas sim um pescador de homem ou de alma. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir novamente. Pescador de peixe tira a vida e leva para a morte. Pescador de alma tira da morte e leva para a vida. Deus está chamando aqui pescadores de alma. Deus está chamando pessoas com vontade de fazer a vontade dele, de pessoas que acreditam que o amanhã pertence a ele, de pessoas que veem que a prioridade nunca foi as coisas, é de pessoas que acreditam que tem fé, que na minha casa não tem nada
que vê que a tua casa precisa de Jesus e vai segurar na mão dele nessa noite e vai levar ele para casa. Jesus precisa de pessoas assim, pastor Edivaldo, que acreditam no seu próprio chamado. Tem pessoas que não sabem o seu chamado porque não quer saber, porque está na cara do teu chamado, mas prefere fugir, prefere correr do que aceitar o teu chamado. Eita Jesus, tem pessoas que não conseguem exercer um pouquinho da fé. Tudo é pastor, né? Não consegue exercer. Está fora do lugar dentro da tua casa. Não é a pastora e o pastor. É você exercer a tua fé e dizer que nem aquela mulher daquele filme no quarto de guerra. Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Aqui você não entra. Ei. Eu peguei a minha neta, coloquei no colo. Estava com um tal de febre, uma virose aí. Eu peguei meu óleo ungido, eu falei, ei, aqui não. Abracei ela e fiquei balançando ela. E falei, Jesus, tu cura, tu liberta. Eu sou teu filho. Então, Pai, em nome de Jesus, começa a tocar nela agora. Em nome de Jesus, começa a tirar aquilo que não estava aí. Em nome de Jesus. Você sabe para onde eu levei ela? Para dentro do meu quarto de guerra. Sabe o que está faltando para muitas pessoas aqui, pastor Edivaldo? É fechar a porta do teu quarto e começar a guerrear, não com suas mãos, com seu joelho. Não aceita que o diabo prevaleça sobre tua família. Não aceita enfermidade sobre a tua casa. Eu vim com o obreiro Marcos aqui na quinta-feira. Confesso, eu fiquei triste. Por quê, pastor? Porque vocês não sabem a vontade que eu tenho de estar na casa dele. Quando eu estou lá embarcado, o culto lá é diferente. Não é igual esse daqui. E quando eu chego, eu quero estar na casa dele. E tem gente que tem oportunidade de estar e nem vem. Acha que Jesus é só na hora da emergência. Jesus, agora eu estou precisando de você. Jesus é agora, para com isso. Toma vergonha na cara. Você tem que ir adorar e buscar ele também na hora da abundância. Aí se Jesus não dá, estou de mal. Carinha feia. Escuta isso que eu vou te dizer. Aproveita para buscar ele enquanto você